Olá pessoal, e aí como vão todos? Espero que todos estejam bem e vamos a mais um Boletim Galáctico, que é para a gente fornecer à nossa mente as imagens e os conceitos necessários para que a gente possa decodificar essas energias que estão nos atravessando agora e poder expressá-las de uma forma mais consciente. Ser canal das energias galácticas é, ao mesmo tempo, entrar na nossa função num processo de autorrealização, encontrando a nossa função no mundo, né? A melhor maneira de servir ao mundo ao mesmo tempo que estamos exercendo o nosso maior dom, o nosso maior talento. E servir vai ser muito importante a partir da próxima lua nova, porque a gente vai começar uma nova lunação e vai ser a lunação de Libra. Libra é o primeiro signo do zodíaco da metade de cima da roda zodiacal. E nessa metade de cima, a gente vai estar funcionando como um ser social. Então, quem preparou o seu ego bem direitinho durante todas essas 6 primeiras luas cheias, de Áries até Virgem, agora vai ser a hora de descer para o play. Porque a partir de Libra, as questões que serão levantadas serão totalmente voltadas para a nossa posição social no mundo, para a nossa função social no mundo. Então, vai ser muito interessante. O vídeo de hoje, a gente vai falar do selo de hoje, que é o Enlaçador de Mundos. E aí eu quero aproveitar para a gente desvendar de uma forma mais profunda o que significa um Kim. Então, nós vamos pegar esse selo de hoje, o Kim de hoje, que é o selo do Enlaçador de Mundos, e vamos abrir esse oráculo. Assim você vai poder também entender o que é, como funciona o seu Kim. Porque a mesma análise que nós vamos fazer para o Kim de hoje, você pode fazer com o seu Kim. Tá certo? E claro, sempre com o auxílio luxuoso do tarô, que é para a gente ancorar muito direitinho na nossa psique e saber o melhor arquétipo, qual a melhor informação que nós temos dentro de nós, qual é a melhor experiência, qual é a maior experiência que nós temos dentro de nós, dentro da nossa psique, nessa vida, para poder lidar então com toda essa informação que o tempo está trazendo para a gente desde a galáxia. Aí fica legal, né? Aí a gente traz o conhecimento para a prática, porque, como eu sempre digo, todos os discursos já foram feitos, todos os livros já foram escritos e de nada adiantou para que a gente chegasse hoje numa sociedade fraterna, harmoniosa e próspera. Então, que tal agora a gente usar o conhecimento, mas entrar na sala de aula mesmo, né? No silêncio, na meditação, no silêncio e no centro do nosso coração, que é o que vai acontecer na próxima lua nova. Então, bora lá, pega seu chazinho, seu copo d'água, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, que o papo hoje vai ser super esclarecedor. Então, vamos começar lembrando que nós estamos num anel da lua autoexistente. Um anel é um ano. No calendário gregoriano, a gente chama de ano. Na verdade, corresponde a um giro solar, um giro da Terra em torno do Sol, que começou no dia 26 de julho e vai até o dia 24 de julho do ano que vem. O anel da lua autoexistente, ele traz uma vibe para todo esse ano. E a vibe é purificar através das águas universais para a gente viver a essência dessa vibração que é o fluxo. As águas estão ligadas às nossas emoções. As nossas emoções têm como funcionamento essencial fluir. E quando nós permitimos que as nossas emoções fluam, a gente está purificando tanto o nosso corpo quanto um coletivo. Porque é muito importante a gente perceber que muitas emoções que nós sentimos, principalmente neste momento de transição planetária, não são exclusivamente nossas.
muitas vezes, na maioria das vezes eu diria, nós estamos funcionando, nós estamos dentro de um fluxo emocional coletivo. Primeiro porque nós estamos interligados em tempo real com a internet. Tudo que acontece no mundo, do outro lado do mundo, a gente fica sabendo. A guerra, a gente fica sabendo. A morte da rainha, a gente fica sabendo. O que acontece aqui nos estados, a gente fica sabendo. Então, todas essas informações fazem com que nós vivamos um tobogã de emoções, né? Ora a gente está super alegre, ora a gente está triste, ora até sem esperanças, ora com muito medo, ora com super esperançoso. Então, muitas vezes nós estamos sendo canais de emoções que são coletivas. Você quer ver como é que isso acontece? Quando a gente vai assistir um jogo num estádio de futebol, por exemplo, e fica todo mundo puto com o juiz, e fica todo mundo xingando, e não sei o que, kkk, você é muito provavelmente capaz de chegar ali e também xingar o juiz e colocar toda aquela frustração do seu mês, da sua semana para fora, xingando o juiz, né, falando aquele palavrão com toda a força dos seus pulmões, e depois você se sente até aliviado. Se você for pensar naquele momento, no fundo, você não queria xingar o juiz. No fundo, você estava ali levado por aquela vibração emocional coletiva e aproveitando aquele fluxo para colocar também algumas das suas frustrações para fora, enquanto você ali xingava o juiz, colocando alguma das suas emoções por conta de algumas frustrações para fora. Percebe? Então é assim também. Pode não ser muito visível o fato de você estar naquele momento sentindo e sendo canal de uma emoção coletiva. Por isso é muito importante durante todo esse ano a gente honrar o fluxo, a essência dessa vibração, que é o fluxo. Como que a gente vai honrar o fluxo das águas universais para que a gente venha se purificar? Deixando fluir. Antes de reagir por conta de um arroubo emocional, deixa fluir, não aponta o dedo, não encontra um fato externo para justificar a sua emoção. Dá uma noite entre sentir e agir. E aí, no dia seguinte, você vai ver realmente o que é exclusivamente seu e o que foi só um canal. E quanto dessas emoções você foi apenas um canal. Certo? Então isso é muito importante durante todo esse ano, segundo o Boletim Galáctico. Então vamos voltar para cá, abrir essa onda encantada que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a onda encantada do espelho, que tem como selos principais, né? O tom dessa onda encantada é o branco, são os selos brancos. Os selos brancos, eles são extremamente espirituais, eles são energéticos, eles são fluidos, eles são leves. Eu compararia os selos brancos ao elemento do ar, sabe? A nossa respiração. Então você veja que no caso do espelho, que é a onda encantada, que é o selo que encabeça essa onda encantada e, portanto, ela traz o propósito dessa onda encantada, desses 13 dias, cujo dia nós estamos hoje no 9º dia, ela traz a ordem, o selo traz a ordem, o infinito e o refletir. Ou seja, é um momento para a gente refletir a ordem do infinito. E essa reflexão que o espelho se refere, não é uma reflexão para você parar e pensar em todas as coisas que você viveu, mas é um refletir mais no sentido da meditação. É um refletir no sentido de você medir as suas ações. É um refletir no sentido de você perceber como que o mundo aí fora te provoca e observar as suas respostas e se conhecer a partir dessas respostas. E na medida que você deixa fluir as emoções, você vai se purificando e podendo refletir melhor a vibração galáctica, recebendo melhor essa informação que chega como uma vibração e frequência. Ela não é traduzida imediatamente,
ela é um feeling. Por isso é muito importante, durante essa onda encantada, você só perceber, sentir, perceber. Procurar não reagir. Porque o próximo selo branco dessa onda encantada é o selo do vento. E o vento fala em alento, em espírito e comunicar. O vento, quando fala em alento e espírito, a meu ver, ele está falando da respiração. O alento do espírito que nos chega através da nossa respiração. E esse espírito se comunica com a gente. E ele se comunica através da nossa atenção focada na nossa respiração. É a meditação. É o silêncio que nós nos permitimos ouvir. A voz do silêncio. Aquela voz que a gente não decodifica nada, que não tem mensagem nenhuma, que não é óbvia, mas que entra energeticamente, que nos nutre com a sua energia. E depois a gente começa a receber então os insights, começa a perceber as sincronicidades e vai fluindo no fluxo energético da nossa galáxia, que conhece a ordem do infinito, aonde todos os planetas estão girando em torno do Sol, e onde todos os sóis estão girando em torno da galáxia, e a galáxia, por sua vez, girando em torno também de um grande Sol gigantesco central. Então, a ordem do infinito pode nos alcançar e colocar nossa vida toda em ordem, quanto mais a gente se permitir deixar passar as emoções, silenciar, ouvir a voz do silêncio, receber essa energia espiritual e depois obter os insights necessários. Aí chegamos no próximo selo dessa onda encantada, que é o selo do enlaçador de mundos, na outra esquina dessa onda. E o enlaçador de mundos fala de quê? Ele traz a oportunidade, é a sua essência, através do poder da morte, para a ação de igualar. E veja bem, ele está no tom solar. Então, essa ação de igualar é uma realização que vem através do pulsar da morte, com a intenção da oportunidade. Nossa, o que quer dizer isso? Isso é uma coisa tão linda, porque veja bem, quando vamos abrir aqui o selo, vamos ir mais fundo nesse selo que a gente vai abrir o oráculo. Olha só, deixa eu sair da frente para que a gente possa ver. A gente tem o tom solar no selo da morte, no selo do enlaçador de mundos. Então, a essência é a oportunidade com o pulsar da morte para realizar a igualdade, o igualar. Muito bem. Sabe por que isso acontece? Porque a morte, ela funciona da seguinte maneira no tabuleirão, né? No tabuleiro do tarô que organiza a nossa psique. Por que a morte traz uma oportunidade para igualar? Porque nós, veja aonde está, qual é o ternário que a morte está posicionada. Mas presta atenção, gente, porque isso é de uma riqueza de conhecimento fantástica. Esse é o ternário, tá? Este enamorados, ele representa as decisões que a gente toma na vida. Então, a gente decide, mesmo que às vezes a gente não decida, a gente decide. A gente decide se casar, a gente decide que a gente vai fazer uma faculdade para conseguir um determinado trabalho, a gente decide uma série de coisas. E muitas vezes as nossas decisões, elas nos levam a caminhos que nos distanciam muito de nós. Mas a gente não sabe.
porque a gente funciona de um lado da nossa psique, que é o lado externo, é o lado que responde às experiências que nós tivemos quando éramos crianças, aos valores que nós aprendemos no lugar que nós nascemos, na família que nós nascemos, da cultura que nós vivemos. A gente responde às experiências que nós tivemos nas nossas relações pessoais. A gente faz escolhas em relação à quantidade de dinheiro que a gente tem com o trabalho que a gente tem. Então, as nossas escolhas, elas são todas dirigidas pelas nossas experiências do mundo externo. E muitas vezes isso vai afastando a gente da nossa essência espiritual. E aí o que acontece? Acontecem os cortes, acontecem as perdas, acontecem os ajustes. Porque, na verdade, esses ajustes, eles acontecem que é para a gente igualar a energia do nosso espírito com a matéria. Então, algumas situações da nossa realidade, elas são retiradas, que é para a gente ter que buscar dentro de nós recursos internos para poder lidar com essas perdas. E aí, quando a gente vai buscar nossos recursos internos, a gente está igualando a energia do nosso ser, da nossa alma, com a energia da nossa personalidade, que está vivendo nessa realidade material. Por isso que o selo, tá? Então, isso aqui está acontecendo aqui, olha. Aqui as nossas escolhas, aqui a morte para nos ajustar, para que a gente viva uma vida mais consciente. O arcano do julgamento, quando ele mostra essas pessoinhas aqui saindo do quadrado da matéria, ele está mostrando exatamente nós, quando despertamos a nossa consciência para recursos internos que a gente não conhecia, de modo a igualar a energia entre a nossa alma, entre o nosso espírito e a matéria, que é isto aqui que nós vamos ver agora. Tá certo? Então veja lá, o enlaçador de mundos, com o seu pulsar da morte, com esse poder da morte, ele traz essa oportunidade da gente igualar, da gente equilibrar a expressão da nossa alma aqui na vida material. E isso agora, para um momento que a gente vai entrar, né, na roda zodiacal em Libra, é muito importante. É super importante a gente estar vivendo, a gente estar expressando nossos recursos internos, expressando talentos e dons da nossa alma, porque agora a gente vai entrar num momento muito social, num momento de serviço. Então, se eu não estiver usando os meus talentos e os meus dons para funcionar na sociedade, nossa, é muito frustrante, né? Eu fico só atendendo a demanda externa e me deixando de lado. Eu vou ficando muito frustrada. Não é legal, né? A gente vai ficando estressado, né? Então, nesse momento, olha que bacana a gente viver esse selo nessa onda encantada. Então, vamos lá agora abrir o selo? Vamos abrir o selo. O selo do enlaçador de mundos, ele tem como informação amiga, e aí a gente, quando fala em informação amiga, a gente está falando desse selo que fica do lado direito do selo do enlaçador de mundos, que é esse aqui. Como informação amiga, o tempo traz o caminhante do céu, que tem a ação de explorar o espaço para a vigilância. Lembrando sempre que quando a gente fala de espaços, a gente está falando aqui no nível, né? Quando a gente fala de espaços, no nível da leitura do Tzolk'in, nós estamos falando de espaços internos da nossa mente, da nossa alma, né? Então, explorar a nossa mente, olha que coisa, né? Quando a gente está falando justamente de viver alguns cortes, algumas perdas, que é um processo de transformação, que nos impulsiona a buscar recursos internos, a energia amiga é a energia do caminhante do céu.
é a vibe que sabe explorar espaços internos, porque vigia esses espaços internos. E a melhor maneira de exercer a vigilância é através da ação reflexiva. Refletir sobre você, refletir sobre sua vida, refletir sobre o que você está sentindo antes de reagir e meditar. A informação guia é a informação do vento que a gente acabou de ver aí naquela esquina aqui da onda encantada, né? Nessa esquina aqui. O vento traz o alento do espírito para comunicar. Então é aquele foco na meditação para que a gente venha a ouvir a voz do silêncio. Então o selo guia para esse selo do Enlaçador de Mundos é a meditação. É o alento do espírito que nos comunica, que traz para nós essa vibração energética para que a gente depois venha a ter os nossos insights. O poder oculto é o poder da águia. Olha que lindo isso, porque a águia, ela traz a visão criativa. A águia, ela trabalha com a nossa mente e ela traz a visão da criatividade. Então, o poder da águia é o poder da criatividade, porque a mente tem como função espiritual, gente, isso é muito importante. A primeira habilidade da nossa espiritualidade é a nossa criatividade. E a nossa criatividade não precisa de dom nenhum, não precisa da gente se achar médium, não precisa de nada. Basta a gente usar a nossa imaginação. Então, o poder oculto do selo do Enlaçador de Mundos é a gente usar a visão da nossa mente imaginária, aquela que imagina, porque é através da nossa imaginação que a gente exerce a nossa criatividade. Percebe que o homem, nós, seres humanos, criamos uma série de coisas sobre a face da Terra que não existiam. Como que a gente criou? Porque a gente imaginou. Se a gente não tivesse imaginado, nós seríamos como, por exemplo, o João de Barro, que cria a sua casinha, ele constrói a casinha da mesma maneira, gerações e gerações e gerações infinitas, porque ele não cria, ele só repete uma programação de construção de sua casinha. Mas nós, seres humanos, não. A gente cria. E a gente cria algo que ainda não existe sobre a face da Terra, porque a gente imagina, porque a gente sonha. Então, veja bem que o poder oculto desse enlaçador de mundos, que de repente nos coloca diante de algumas perdas, de alguns cortes, para que a gente venha buscar recursos internos, a gente tem como energia amiga o caminhante do céu que explora. E o poder oculto, o poder do sonhar, da nossa imaginação, da nossa criatividade. Não é bacana isso? Isso é maravilhoso. Olha quanta informação importante. E aí, quem vem como desafio? Porque todo o selo do lado esquerdo do nosso selo é um desafio. Qual é o desafio? O desafio é o questionar, é o guerreiro. O guerreiro questiona com coragem, né? Então ele faz aquelas perguntas, mas será mesmo, né, que eu devo ir por esse caminho ou para o outro? E o guerreiro, ele é um desafio, porque ele surge com esse questionamento da inteligência, porque a inteligência quer mover, a inteligência quer agir, a inteligência quer operacionalizar, né? Então o guerreiro vem questionando a operacionalização de coisas que a gente ainda está... né? Ainda está buscando recursos internos, ainda está tendo um momento de criatividade, que a criatividade ela acontece quando a gente não está preocupada com respostas. Então, o selo desafiador é o selo do guerreiro, que traz o questionamento. E aí, vamos então agora abrir o Kim, entender um Kim. O que um Kim informa para a gente como um todo? Veja esse Kim aqui. Vamos ler o versinho do Kim. Vamos junto comigo. Deixa eu sair da frente. Olha lá. Enlaçador de mundos solar branco. Porque ele está no tom solar. Então ele fala:
pulso com o fim de igualar, realizando a oportunidade. Selo o armazém da morte com o tom solar da intenção. Eu sou guiado pelo poder do Espírito. Então, esse é o código do enlaçador de mundos solar branco. E se a gente tivesse que fazer uma síntese, eu tirei essa definição do site O Sincronário da Paz, tá, gente? sincronariodapaz.com, se não me engano, .br. Ali tem uma calculadora de Kim. Você pode entrar lá e calcular o seu Kim. E aí você vai poder, então, entender o seu Kim a partir desse entendimento que a gente vai ver agora. Então, a síntese desse selo pode ser: desligar-se da atadura dos desejos é a oportunidade da tua realização. Então, você vê, né, quando, por exemplo, um enlaçador de mundos que traz nosso poder psíquico, né, nosso arquétipo da nossa psique relativo à morte, que são os cortes, que são as perdas. Quando há alguma perda, o que a gente perde, na verdade, era algo que a gente desejava. Porque se a gente não desejasse, a gente não ia nem considerar uma perda. Então, a síntese desse selo, ele traz essa leitura, né? Desligar-se da atadura dos desejos, ou seja, deixa aí. Vai abrir a oportunidade da tua realização. E a tua realização vai acontecer daquela maneira que a gente viu, buscando recursos internos para que você possa, então, igualar, trazer a sua autorrealização a partir de recursos internos da sua alma e regular essa energia entre a sua alma e a sua personalidade. Então vamos lá, agora entender o enlaçador de mundos. Veja bem, gente, o tom solar, ele traz como poder o pulsar. Então, a primeira palavrinha de todo o Kim é o poder do tom. Então, olha, pulso para realizar o que o enlaçador de mundos, o que o selo pretende realizar. Então, olha, eu pulso com o fim de igualar. Então, essa é a informação do selo e essa é a informação do tom. E é assim que o nosso Kim traz, então, essa vibração do selo com a frequência do tom. Então, realizando, porque o tom solar realizando a essência do selo, a oportunidade. Selo o armazém da morte, então a morte é o poder do selo, com o tom solar da intenção, a essência do tom. Então você sela o armazém da morte com o tom solar da intenção. Sou guiado pelo poder do Espírito, porque o guia do selo do enlaçador de mundos solar branco é o vento, tá? É o vento. Então, esse é o poder do Espírito. Então, a gente já sabe aqui que o guia é o vento. Só faltou a gente entender o armazém da morte, que é o que você vai entender agora. O armazém está relacionado às harmônicas. Lembra que nós falamos das harmônicas? Que as harmônicas são um conjunto de 4 selos. Então, a cada 4 selos, nós formamos uma harmônica. Como nós temos 20 selos, nós temos 5 conjuntos de 4 selos. Cada conjunto tem uma função. Então, o conjunto, ele tem a entrada e ele informa. O conjunto 2 é o armazém que recorda. O conjunto 3 é o processo que formula. O conjunto 4 é a saída que expressa. E o conjunto 5 é a matriz que autorregula. Então, se eu tenho no meu Kim o armazém, eu tenho uma harmônica que recorda. Então, eu aqui estou vivendo o armazém espectral, que é a harmônica 32. Como é que eu sei que é a harmônica 32? Ora, é simples,
Pois se eu estou no selo, no Kim 126, estou aqui no Kim 126, ó, a gente está na coluna mística, né? Eu estou aqui no selo 126. Basta eu dividir por 4, porque as harmônicas são conjuntos de 4, e eu vou chegar então à harmônica 32. Na verdade, eu vou chegar à harmônica 31.25. 25 é o primeiro selo da próxima harmônica, porque é 1/4 do que seria já o número 32. Então, eu estou no armazém espectral. O armazém espectral, ele tem a função, a característica de recordar a elegância da liberação. Então, olha só que super, né? Que super informação e que super coerência em toda essa interpretação. A gente está numa harmônica, né? Que representa o armazém espectral, que traz a recordação da elegância da liberação. Se eu estou vivendo numa onda encantada que busca refletir a ordem do infinito, do universo, e que fala para mim, olha, respira, interioriza, aceita as coisas que vão embora, que vão ser descartadas da sua vida, encara isso como uma grande oportunidade de você buscar recursos internos para lidar com esse momento de perdas e de mudanças. E entenda que a melhor coisa a fazer é liberar, é abrir espaços, porque existe uma elegância nessa liberação. E a elegância, em termos espirituais, energéticos, elegância se refere sempre ao equilíbrio. E em termos espirituais e energéticos, o equilíbrio sempre se refere ao equilíbrio entre energias inconscientes e energias conscientes. Ao equilíbrio entre a minha alma, que eu não escuto, e a minha personalidade, que é aquela que responde às demandas aqui fora. Então, esse armazém espectral, ele recorda a elegância da liberação. Por quê? Por que recorda? Porque nós somos seres espirituais vivendo essa experiência na matéria. Então, quando a gente libera questões materiais que porventura tenham saído da nossa frente, ou estão se apresentando, ou estão se convidando a sair da nossa frente, né? Muitas vezes algumas relações estão se convidando a sair da nossa frente, né? A gente permitir essa liberação, a gente está recordando que nós somos seres espirituais infinitos, que a gente tem recursos infinitos para lidar com qualquer situação. E é com essa frase que eu quero encerrar a leitura do Kim de hoje. Eu espero que você tenha entendido o que é que um Kim revela para a gente em termos de trazer a frequência do tom e a vibração do selo, e hoje a gente ainda aprendeu como ver a harmônica que ele está, para saber também qual é a característica que nós estamos trazendo mais profundamente da nossa condição espiritual, né? Já que as harmônicas são harmônicas celestiais. Tá bem? Então, aguardo o seu comentário para saber se foi útil essa informação para você. Procura o seu Kim no sincronariodapaz.com, não tenho certeza se tem .br, e analisa teu Kim. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder no próximo vídeo. Tá certo? Então, se você chegou até aqui, deixa seu like. Se não está inscrito no canal, se inscreve, porque nossa jornada está cada vez mais clara e está muito bacana para mim, e espero que para você também. E isso não significa que a gente não esteja vivendo desafios. Estamos, e não são poucos, mas quando a gente se permite ser orientado pelas energias do tempo que tece a vida, nossa vida fica mais fluida, a gente fica menos resistente ao fluir da vida. E vamos então surfando as ondas encantadas, tá bem? Gratidão. Respira profundo para que você possa assimilar, dar um tempo, um silêncio.
Percebe como toda essa informação reverbera no teu campo quando você entra no silêncio depois de ter recebido toda essa informação? Tem muita gente que já sai do vídeo antes da gente chegar nesse momento. Eu acho esse momento super importante. Então, da próxima vez, se você chegou até aqui, não deixa de dar esse respiro profundo no final, tá bem? Gratidão. Namastê. Em Lakesh, eu sou um outro você, com muita alegria por isso.